anos e meio atrás, tenho aprendido a amar e admirar esse homem pela sua postura, pelo seu caráter, pela sua seriedade, pela sua idoneidade. Um homem convicto, firme nas suas posições, sofre muito por isso, mas tem desfrutado também do favor de Deus. Pastor Luiz Antônio foi nosso pastor ali em Pontal das Garças até poucos dias atrás. Talvez por causa da sua posição ele deixou o ministério. Mas como Deus não desampara os seus servos fiéis, eu já estou agradecendo a Deus pelo novo ministério, pela nova igreja que Deus confiou ao seu servo. E quando ele estava passando por um momento difícil, eu disse: olha, Deus está cuidando e vai continuar cuidando. Pastor Luiz Antônio não ficou um mês sem ser convidado a começar um namoro com uma igreja. Ainda não é oficial, por isso que eu não vou anunciar a igreja. Mas o namoro existe, já está noivado, o casamento vai acontecer em breve. E assim, irmãos, eu conheço pastores que estão aí sem ministério há 10 anos. Já mandaram currículo para a convenção, para amigos. Mas é Deus quem conduz o ministro, o ministério e a obra. Eu fico muito grato a Deus pela sua vida, Toninho. Fique à vontade, você está em casa. Esta é a sua família, a sua igreja. Que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Eu que tenho que agradecer, pastor, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo cuidado. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? De fato, esses 5 anos e meio nos permitiram, a mim e ao pastor Samuel, a nos conhecer bastante. De fato, tudo isso que ele acabara de falar é a mais pura verdade, realidade. Porque temos o privilégio de poder estar juntos, conversar bastante. Fui e vou continuar a ser ministrado por ele. Tenho um carinho e um prazer muito grande de poder ter sido ovelha dele. E vou continuar sendo ovelha dele, porque é um amigo que vou sempre buscar quando precisar e até quando não precisar, né? Porque temos essa liberdade de fazer. Queridos, nessa noite, já que o pastor me deu liberdade para estar aqui, e o pastor, alguns dias atrás, ele disse assim: pastor, antes mesmo do senhor ir para uma outra igreja, não necessariamente com essas palavras, mas ele disse assim: vem falar aqui para nós. E aí, desde aquele dia, eu tenho pedido a Deus para que Ele colocasse algo no meu coração. E Deus colocou algo no meu coração. E o que Deus colocou é que eu preciso dizer o quanto estou agradecido pelo privilégio de poder, durante esses 5 anos e meio, partilhar do prazer, do privilégio de poder fazer parte dessa igreja, de poder comungar com os irmãos, de poder ser ministrado por todos vocês, porque é isso que acontece com todos nós, pastores. Pode ter certeza absoluta que todas as vezes que você ora por nós, nós estamos sendo ministrados por vocês. E temos o privilégio de poder dizer isso, e digo com toda a sinceridade do nosso coração. Tem sido um privilégio poder ser membro dessa igreja, participante dessa igreja, alguém que aprendeu a ser quem é a partir do carinho, da ministração desta igreja. Em especial, eu quero destacar a ministração do pastor Samuel sobre a minha vida, e não só sobre a minha vida, mas sobre a vida da minha família. Portanto, antes mesmo de começar a ler a Bíblia, eu quero agradecer a Deus, pastor, de maneira textual aqui, quero confessar ao Senhor da alegria, do amor, do carinho, do respeito que eu tenho pelo Senhor. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Coração agradecido
É o tema que eu quero falar com você nessa noite, e eu escolhi um texto maravilhoso, creio eu, para isso. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 1. Nós vamos ler só os 3 primeiros versículos, mas nós vamos dissertar sobre pelo menos 12 versículos que tem aqui nesse texto. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta até que nós terminemos a mensagem. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. O texto aqui começa da seguinte forma: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Queridos, se tem uma coisa que nós temos que aprender, em especial aqueles que são cristãos, aqueles que servem ao Senhor, é aprender a ter um coração agradecido. Isso é algo desafiador para todos nós, porque nem sempre estamos preparados para ter um coração agradecido. É bem verdade que sempre queremos ter coisas, é bem verdade que queremos sempre ser agraciados. Nós fomos ministrados agora há pouco pelo pastor Samuel, quando ele nos disse que muitas das vezes queremos a bênção do Deus, mas não queremos o Deus da bênção, e é verdade. Há uma tendência natural que nós queiramos dessa forma, que nós enxerguemos dessa forma. Queremos a bênção do nosso Deus, mas não queremos o Deus da bênção. E para que nós entendamos como ser agradecido, nós temos que exercitar isso paulatinamente, ou seja, todos os dias. Nós temos que buscar de maneira contundente um coração agradecido. Um coração agradecido é aquele que coloca alguém do lado, como Paulo coloca Timóteo, do lado, e escreve para uma igreja, dizendo: olha, a todos os santos que estão nesta igreja, nós estamos aqui abrindo nosso coração, nós estamos aqui dizendo o quanto nós amamos vocês, nós estamos dizendo a vocês o quanto nós estamos agradecidos por fazer parte desta família de Deus. Este é o sentimento que a minha família temos em favor dessa igreja. Este é o sentimento que eu e minha família nutrimos e aprendemos a nutrir durante 5 anos e meio, enquanto nós estivemos pastoreando a igreja ali em Pontal das Garças. Tivemos lutas? Tivemos. Tivemos muitas desilusões? Tivemos. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e não entendíamos o porquê que fazíamos aquilo. Mas é certo, queridos, que todas as vezes que tivemos lutas, e todas as vezes que tivemos desilusões, todas as vezes que tivemos problemas, nós buscamos o consolo na pessoa do nosso Deus, e Ele estava sempre pronto a nos consolar. Pastor, então quer dizer que Deus falou diretamente a você? Falou. Muitas vezes Deus falou diretamente a mim, através do pastor Samuel. Muitas vezes Deus falou direto a mim quando eu fui ministrado por uma criança que cantava lá na igreja em Pontal das Garças. Muitas vezes Deus falou ao meu coração quando, cultuando com os irmãos aqui neste templo, e no templo anterior, eu fui edificado, eu fui alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de uma coisa muito que me desafiou bastante no início do meu ministério, porque eu não sei quantos sabem, Pontal das Garças foi o primeiro ministério meu. E eu me lembro que a primeira vez que o pastor Samuel me chamou para ir em um dos encontros, e eu estava reticente, eu não queria ir. E aí eu me lembro que o Vitor, aquele magrinho, como é o sobrenome? Vitor Brandão, ele estava na organização do encontro, e eu olhei para aquele menino magrelo, eu falei assim: meu Deus do céu, o que esse menino pode fazer por nós? E aí nós fomos para o encontro, e chegou lá, irmãos, eu sou diabético, para aqueles que não sabem, e eu preciso tomar medicamento em tempos determinados, e eu fui ministrado pelo Vitor, porque o Vitor era a pessoa responsável
para ir de madrugada lá e bater na porta do quarto e falar assim: pastor, está a hora do seu remédio. Ei, gente, que coisa maravilhosa. Eu voltei daquele encontro maravilhoso e fiz questão de dar meu testemunho aqui, porque, irmãos, eu fui ministrado verdadeiramente pela vida do Vitor. Quantas vezes eu ocupei o seu pastor chorando no ombro dele, chorando mesmo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou chorão, chorando, dizendo: Samuel, para onde eu vou, como que eu vou, de que maneira eu vou sair desse negócio, está difícil, o negócio está enrolado. E ele sempre com a calma que é peculiar, que não parece, né? Ele sempre me atendeu com muito carinho. Talvez você deve estar pensando assim: de quem você está falando, pastor? Pastor Samuel? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que ainda quando o pastor Samuel exorta essa igreja com avidez, com força, tudo que está no coração dele é um amor tão grande que ele sublima a própria vontade para abençoar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque eu, como você também, eu fui ministrado por ele, e muitas das vezes ele me puxou a orelha, muitas vezes, e eu tive que entender que Deus estava ministrando sobre a minha vida. No dia 10 de junho de 2011, eu conheci o pastor Samuel. O pastor Samuel me convidou para uma conversa. Eu nunca tinha visto esse negão na minha frente, e quando eu cheguei na casa do irmão e olhei para ele, eu falei assim: Jesus, ele vai me engolir aqui hoje. Não tinha experiência nenhuma, nunca tinha sido pastor, e ele me convidou para uma conversa, e nós sentamos na casa do irmão para conversar, e nós conversamos durante mais ou menos 2 horas, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele levantou da mesa, da cadeira, e me disse assim: pastor, eu já me assustei porque ele me chamou de pastor, e nem consagrado eu havia sido ainda. E aí ele disse: pastor, para mim o senhor já é o pastor da igreja. Eu falei assim: meu Deus, da onde eu enfiei a minha cabeça? Mas nós precisamos ir para a igreja, conversar com a igreja, e a igreja é que decide isso. E fomos para a igreja e nós resolvemos toda a situação, e eu passei no dia 11 de junho de 2011, no dia 13 de junho de 2011, a pastorear a congregação em Pontal das Garças. Se não fosse o pastor Samuel, de fato, eu não tinha conseguido exercer tudo o que a gente fez, porque o pastor Samuel, de fato, foi alguém que me faz ser agradecido a Deus, não por quem ele é, mas por quem ele serve, pelo Deus que ele serve, pelo amor que ele tem a Deus, por tudo quanto ele tem feito para agradar a Deus, não pelas coisas boas que ele pode proporcionar a mim ou a quem quer que seja, mas por aquele homem ou pelo homem que serve a Deus com fidelidade. E eu preciso reconhecer isso, irmãos, e louvo a Deus por ter tido essa oportunidade. Nessa carta de Paulo à igreja de Filipos, eu vejo de fato essa história que acabo de contar aos irmãos, e eu aprendo algumas coisas nesse texto, que vai do primeiro versículo ao versículo 12. A primeira coisa que eu preciso aprender para ter um coração agradecido, eu preciso confiar a minha vida a Deus. Eu preciso confiar a minha vida a Deus, e nós encontramos isso no texto, no versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: agradeço a meu Deus, diz Paulo, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E é por isso que o pastor Samuel, o pastor Luiz Antônio, não seriam quem são se não houvesse vocês, igreja. É por isso que o meu agradecimento, e por certo o agradecimento dele, se estende a vocês, igreja, que nos possibilita ser os homens que somos, os pastores que somos, se abençoamos ou não aqueles que estão à nossa volta.
É através da oração de vocês, é através do amor de vocês, é através do carinho de vocês, é através da intercessão de vocês que nos fazem confiar em Deus, a entregar a nossa vida e sermos agradecidos diariamente a Deus por tudo quanto Deus já tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Eu amo cada um de vocês. O meu sentimento por vocês, e o pastor Samuel adiantou, profeta, dizendo que possivelmente nós temos um ministério à vista. E o meu sentimento, pastor Samuel, e igreja, é que quando nós saímos daqui para ir para uma outra situação de ministério, o meu sentimento é de estar deixando filhos. Porque é assim que o pastor se sente. É assim que o pastor se sente, como pastor que ama suas ovelhas. O sentimento é como se nós estivéssemos delegando os nossos filhos a outras pessoas para cuidarem, e nós vamos com o coração apertado, mas sabendo que precisamos confiar. Eu sou agradecido por cada um de vocês. Talvez alguns aqui não me conheçam tão bem quanto outros, mas é verdade, queridos, que eu e minha família fomos sempre agraciados e abençoados por esta igreja. Então, a primeira coisa que eu aprendo e que eu gostaria que você aprendesse com Paulo aqui, é ter um coração agradecido a Deus. Porque eu e o pastor Samuel podemos até fazer muitas coisas, mas não podemos fazer tudo. Só Deus pode fazer tudo. Só Deus pode dar aquilo que você precisa de fato. Só Deus pode suprir as suas necessidades, quando em sua casa, com a sua família, você olha para o armário da sua casa e não tem nada para comer. É Ele quem vai suprir as suas necessidades. Talvez Ele supra as suas necessidades através da vida de outras pessoas, mas é Ele quem vai enviar as pessoas para suprir as suas necessidades. É Ele quem vai fazer isso. Então tenha um coração agradecido, porque Paulo, ainda que preso, quando escreve à igreja de Filipe, ele tem um coração agradecido. E eu gosto da ideia discipuladora de Paulo, porque ele carrega Timóteo junto para escrever à igreja. Olha, Timóteo, em outras palavras, você precisa também, como eu, ter um coração agradecido. E eu me sinto mais ou menos assim, guardando as devidas proporções aqui e querendo se apropriar do texto. Eu me sinto como Timóteo sendo agraciado pelo pastor Samuel, e ele dizendo para mim: seja agradecido por tudo quanto a igreja em Santos Dumont e em Pontal fez por sua vida. E é assim que eu me sinto aqui nesta noite, e é assim que sempre estarei sentindo. Eu disse a ele que não cabe no meu coração nenhum sentimento de orgulho, de raiva, de aborrecimento, de tristeza. A única coisa que cabe no meu coração em relação a essa igreja e a extensão dessa igreja em Pontal das Garças é um grande amor que muitas das vezes dói, por ser pastor zeloso e amar as ovelhas do Senhor. Então seja agradecido ao Senhor sempre, querido, por tudo quanto Deus coloca na vida de cada um de vocês. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto com Paulo, eu aprendi que só há garantia de vitória na pessoa de Deus. Irmãos queridos, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus, não aposte as suas fichas totalmente em ninguém, nem no seu pastor, nem em qualquer outro pastor, e nem em si mesmo. Não aposte. Só há garantia de vitória total em Deus, só no Senhor. E não sou eu que diz isso. Olha que Paulo fala no versículo 6 do texto que nós lemos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem começou essa obra. Não somos nós que começamos essa obra, foi o Senhor que começou essa obra, e Ele há de terminar, de completar, dando a você a vitória que está garantida na cruz do Calvário por nós. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para abençoar a sua vida, a minha vida, a vida do pastor Samuel, e todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. É Ele quem garante a vitória. Então, queridos, não é mais
não é nada mais do que nossa obrigação sermos fiéis ao Senhor. Pastor Samuel diz que eu sou zeloso pela palavra de Deus, e sou zeloso. Procuro ser o zeloso o mais que eu puder. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu uma responsabilidade que outrora eu não entendia, não queria, refutei, não quis. Ele sabe disso. Mas Ele me confiou uma responsabilidade de pregar a palavra, somente a palavra dEle. E eu não vou faltar com isso. Eu não vou abrir mão de faltar com isso. Eu não vou abrir mão de pregar a palavra dEle, ainda que doa em mim e que doa em quem quer que seja, porque a palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz, e ela vai fazer todas as coisas, porque nós confiamos na palavra do Senhor. A garantia de vitória em Cristo Jesus. Eu não sei, querido, qual é a dificuldade que você está atravessando hoje, na sua casa, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida relacional, na sua vida profissional, mas eu tenho convicção que não importa qual seja o seu problema, Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que o seu problema. Sabe por quê, querido? Eu confio nisso. Eu confio porque a palavra de Deus, ela me dá autoridade para dizer isso. Ela me dá autoridade para confiar de que Deus, no tempo certo, trará todas as coisas à luz, a vitória, a paz. Todas as coisas. Terceira coisa que eu aprendo com Paulo aqui, está no versículo 7. Eu aprendi que nós fomos forjado no nosso caráter espiritual pela igreja. Irmão, se tem algo que forja o caráter espiritual de um pastor, é a igreja. Sabe por quê? Se nós tivermos aqui nesse templo 150 pessoas, nós temos pelo menos 300 olhos voltados para mim agora. E só 2 olhando para vocês. Ou nós andamos na presença do Senhor, ou nós andamos confiando no Senhor, ou nós andamos na garantia de que Deus está na nossa vida, e nós não vamos abrir mão da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ou nós vamos testemunhar à igreja algo que não é de Deus. Por isso, querido, nós somos forjados no nosso caráter espiritual pela igreja. Por cada um de vocês. Cada olhar de vocês nos diz: olha, você é o pastor. Cada olhar de vocês nos diz: você é o homem que Deus colocou sobre a minha vida. Cada olhar de vocês nos diz que nós somos temos a responsabilidade sobre a sua vida espiritual. E com isso nós somos forjados no nosso caráter, somos forjados na nossa vida espiritual, e precisamos buscar cotidianamente a presença do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 7: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Todos vocês são testemunha de quem o pastor Samuel é, enquanto homem de Deus. Todos vocês são testemunha de quem o pastor Luiz Antônio é, como homem de Deus. Todos vocês serão testemunha de quem o pastor que está sobre a responsabilidade de conduzir vocês é. É vocês que forjam o caráter do pastor. É vocês que de certa forma nos leva a tomar atitudes que muitas das vezes dói muito mais em nós como pastores, como alguém que tem a responsabilidade de dizer algo que doa, e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, dói muito mais em nós do que na própria igreja. Não é fácil, querido, não é fácil, mas é prazeroso poder ser escolhido por Deus para exercer um ministério que Ele confia de uma maneira total nas mãos de um homem falho.
Não porque nós mereçamos, mas é porque nós precisamos. A igreja precisa de pastores. A igreja não anda sem pastor. A igreja em nenhum tempo conseguiu andar sem alguém que direcione. Por isso, querido, louve a Deus pela vida daquele que ministra sobre a sua vida. Forge o caráter dele, mas em amor. Forge o caráter dele de maneira que ele não cumpra o seu ministério gemendo, tremendo, aborrecido, entristecido, porque ele é seu pastor e ele tem cuidado de vós. Você precisa aprender isso, eu preciso aprender isso, e é por isso que eu me submeto, é por isso que eu digo com todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, em dizer para o pastor Samuel: muito obrigado, pastor, por tudo quanto vivemos e ainda vamos viver, porque é certo que a nossa amizade ela não se restringe só a esse tempo, nós ainda seremos bons amigos. Quarto lugar, eu aprendi que ser agraciado é levar no coração as marcas de um bom relacionamento. Queridos, aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes, irmãos, nós queremos escolher com quem nós nos relacionamos. Muitas vezes nós queremos dizer que com um eu me relaciono e com o outro eu não me relaciono. Com um eu me relaciono bem, com o outro eu não me relaciono. Não sei porquê, mas eu olho para essa irmã e eu não consigo falar com ela. Irmãos, eu penso que nós precisamos rever o nosso conceito de ser servo de Deus, quando assim pensamos. Porque Paulo diz que ele era agradecido em levar no coração as marcas de um bom relacionamento. Olha o que ele diz no versículo 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com uma profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo não está falando do homem Paulo está falando do Deus que existia em Paulo e que ele se resignava em colocar o homem de lado e servir a igreja, servir aos seus, com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo o fazia fazer. É assim que nós precisamos servir a Deus. É assim que nós precisamos abrir mão do nosso eu, da nossa visão, da nossa vontade e continuar a servir uns aos outros. É assim que nós precisamos. Ah, pastor, será que eu vou conseguir isso o tempo todo? Claro que não. É claro que não. Mas é importante que prossigamos em fazer. É importante que, como Paulo, nós possamos dizer isso que ele acaba de dizer: Deus é minha testemunha. Para Paulo dizer que Deus é testemunha dela, ele está se colocando nas mãos de Deus e falando assim: olha, Senhor, se eu não fizer isso que eu estou falando, eu estou perdido, porque tu conheces o meu coração. A igreja, Deus, Paulo diria, conhece o meu andar, o meu falar, o meu gesticular, mas o Senhor conhece o meu coração. Se Deus olhar para o seu coração agora, o que Ele diria de você? Ele diria que você tem um coração agradecido por todos os relacionamentos que você tem aqui nesse lugar. Ele diria que você é um homem, é uma mulher, é um jovem agradecido por todas as pessoas que congregam nesse lugar e fora desse lugar, porque Paulo se colocou nas mãos de Deus. Você teria coragem de dizer isso? E é por isso, irmãos, que depois desses 5 anos e meio como pastor ali na congregação em Pontal das Garças, eu quero parafrasear Paulo melhor, eu quero me apropriar da palavra de Paulo e quero dizer, não só a igreja em Pontal das Garças, mas a essa igreja, eu me alegro por todas as vezes que eu lembro de cada um de vocês. Eu louvo a Deus, porque aqui o meu caráter espiritual foi forjado. Aqui foi o primeiro lugar em que eu ouvi a palavra pastor. Aqui foi o primeiro lugar que eu fui reconhecido de fato como pastor. Aqui foi o primeiro lugar que alguém me disse: olha, para mim, você já é pastor. Você não precisa de um título para ser pastor. Aqui foi o primeiro lugar que, ao ouvir isso,
eu disse: eu quero isso para mim. Eu quero ser pastor. Eu preciso. Conversando com o pastor Paulo, eu disse: pastor Paulo, eu amo gente. Eu gosto de estar no meio de gente. Pastor que não gosta de gente não pode ser pastor, irmãos. Pastor Hernandes Dias, no livro de Pastor a Pastor, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha, precisa estar no meio de ovelha. É incrível que tem tantos pastores que não gostam disso. E eu fiquei muitos anos dizendo que eu não queria isso, e eu não sabia que era isso que Deus queria para a minha vida. E eu confesso para os irmãos com todo o meu coração hoje, depois de ter aprendido em ser agradecido e levar as marcas do ministério no meu corpo, no meu coração, na minha vida, eu ainda continuo a dizer assim: eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ser pastor. Eu amo pessoas. Eu amo sofrer. Não sou masoquista, irmãos. Pelo amor de Deus. Para fazer a obra de Deus. Eu não sei por que nós somos assim, mas nós somos assim. Eu não sei porque Deus nos faz com um coração tão, eu vou usar aqui um termo bem antigo, dadivoso, entregue à obra do Senhor, mas Deus nos formou assim. Ele forjou o nosso caráter de pastor assim, amando as pessoas. Ainda que muitas das vezes, muitas pessoas confundem o amor pastoral com falta de orientação, de exortação pastoral. Amar você, querido, não é concordar com seus erros. Amar você, igreja, não é dizer sempre que você está certo ou errado. Amar você é abençoar a sua vida, ainda que você não esteja certo ou que você esteja errado. É importante que nós saibamos disso. E é por isso que Paulo diz à igreja em Filipos: olha, queridos, todas as vezes que eu me lembro de você, lembro com saudade e carrego as marcas por amar vocês. Carrego a marca por amar vocês. Em quinto lugar, ser agradecido ou ter um coração agradecido é continuar a encorajar todos vocês a servirem Jesus. Só essa é a razão do ministério pastoral. É encorajar todos vocês a servirem a Jesus. E eu quero enfatizar essa última fala: a servirem a Jesus. Não é a servir ao pastor Samuel, não é servir ao pastor Luiz Antônio, não é a servir ao pastor João, ao pastor Pedro, a servir a Jesus. Porque se você não for capaz de servir a Jesus, você nunca vai servir a ninguém. A ninguém. Olha o que Paulo diz, versículo 9 ao versículo 11, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Não é para a glória e o louvor do pastor Samuel, para a glória e o louvor seu, mas para a glória e o louvor de Deus. De Deus. Se nós entendermos em adorar o nosso Deus e servirmos o nosso Deus com tudo que temos e somos, nós serviremos uns aos outros, porque aquele que ama o seu semelhante ama também a Deus, e aquele que tem Deus no coração nunca vai desprezar o seu semelhante, sempre vai amar o seu semelhante, ainda que muitas das vezes o seu semelhante não o ame, não o queira, fale mal de você, que faça fofoca de você, que fale coisas horrendas de você, ainda assim você vai amar o seu semelhante, porque essa é uma ordem do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para você e para todos nós. Talvez, queridos,
Nós chegamos no final de um ciclo como esse que eu estou chegando, e muitas das pessoas pensam: puxa vida, puxa, como que o pastor fulano, cicrano está tão entristecido que eu tenho pena. Como esse pastor sofreu, como esse irmão sofreu. E eu quero, em nome de Jesus, se há alguém nessa noite que olhando para mim e que conhecendo a minha história e que ouvindo a minha voz, pense isso, eu quero desafiar você a mudar o seu pensamento e quero tomar para mim a palavra de Paulo no versículo 12 desse texto. E ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Tem servido para o progresso do Evangelho. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei, querido, no Deus que eu tenho crido. Eu sei quantas vezes eu chorei dizendo: Senhor, eu não quero esse ministério. Eu sei o quanto eu chorei dizendo: Senhor, eu não quero deixar esse ministério. Eu sei o quanto eu tenho sofrido para poder continuar a amar as ovelhas do Senhor. Mas tudo isso, querido, tudo isso tem contribuído para o avanço do Evangelho. Hoje eu sei que todas as vezes que o Senhor tira pastores de algum lugar e leva para outros lugares, é porque Ele quer que o Evangelho dele avance. É para a glória dele que nós estamos aqui, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Nós servimos a um Deus vivo, que supre, como diz o pastor Samuel, supre as nossas necessidades. Supre as nossas necessidades. De todas as coisas que nós passamos nesses 5 anos, eu quero destacar uma que a princípio parece hilário, que nos faz sorrir, mas que foi um desafio muito grande para mim e para minha família. Em 2013, todos os irmãos sabem que houve uma enchente muito grande, e nós lá em Pontal ficamos 3 meses ilhados, e eu fiquei todos esses 3 meses ilhados lá em Pontal das Garças. Eu tinha o privilégio de morar no 2º andar, então a água não tinha chegado no apartamento, pelo menos por baixo, por cima chegou, mas por baixo não chegou, e eu falei assim: eu vou ficar aqui, ou eu sou pastor dessa igreja ou não sou, como é que o comandante vai sair, né? E eu fiquei lá, e todo mundo me ligava e falava assim: pastor, você está aí? Eu falei: estou, vou esperar aqui, eu não vou sair daqui enquanto Deus não mandar. Eu me lembro que no dia 25 de dezembro, no dia 24 de dezembro, nós esperávamos e orávamos para uma irmã nossa lá, porque há muito tempo ela queria muito que Deus desse um filho para ela. Mas ela, por vezes, tinha ficado grávida e muitas vezes Deus não permitiu, mas e nós continuávamos a orar. E no dia 24 de dezembro de 2013, ela me liga. E ela disse: pastor, eu tenho um presente para o senhor. Eu falei: louvado seja Deus. Eu estou olhando da janela, água para tudo quanto é lado, não sei para onde ir, não tenho terra seca para pisar, eu preciso de uma notícia abençoadora. Ela disse assim: eu estou grávida. Louvado seja Deus. E eu louvei a Deus. Sabe por quê, irmãos? Em meio a tanta desgraça, o Senhor floresce na vida daquele que serve a Ele. Floresce. Mas eu disse que era uma história hilária, e é uma história hilária. E para eu sair de Pontal das Garças, irmãos, eu podia até ir caminhando com água na cintura. E eu muitas vezes saí de lá com água na cintura, aquela água preta misturada com água de esgoto, e a gente não sabia o que era a água do valão de esgoto, e a gente dentro daquela água. E eu me lembro que eu peguei minha esposa e falei assim: amor, não vou colocar você nessa água não, não vou não, eu vou te carregar no colo. Olha, que prova de amor, hein? Depois daquele tempo chorando, né, Samuel? Agora eu vou carregar no colo.
Não, irmãos, eu não ia aguentar carregar ela no colo, porque 800 metros, 900 metros até na pista, você não vai aguentar esse negócio não, gente. É muito complicado botar ela no colo e levar. Enchi um colchão inflável, irmãos, e botei a minha esposa em cima do colchão, parecia uma rainha. Eu andando dentro da água e ela em cima do colchão e eu empurrando. De noite, sabe, precisa ver, era hilário. Aí o pessoal em cima das lajes das casas assim, o que eles gritavam, amor? Batia palma, né? Batia palma para ela, para mim não, né? E eu dentro da água empurrando ela sobre as águas, aquela água imunda, e eu fui levando até lá na pista para que ela não pudesse entrar naquela água. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ainda que seja hilário, mas eu quero dizer que quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos presos, como Paulo estava preso aqui, há uma saída para a gente. Se nós ficarmos de cabeça baixa, achando que todas as coisas, elas vão contribuir para a nossa desgraça, nós vamos sucumbir a isso. Mas se nós levantarmos a cabeça, nós vamos encontrar um colchão inflável para subir e sair daquela situação. Não importa quanto tempo isso vai levar. Não importa quanto tempo você está orando para que Deus abençoe a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Sabe por quê? Porque você, como eu, sabe ter um coração agradecido. Assim como eu, você sabe, em meio às lutas, olhar para os céus e dizer: louvado seja o meu Deus. Deus deu e Deus pode tirar. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Eu quero deixar o meu coração com vocês, irmãos. Quero deixar o meu amor, o meu carinho, o meu respeito, até porque não tenho nem como não continuar fazendo parte dessa igreja. Minha filha é daqui, meu genro é daqui, meu neto é daqui, minha irmã é daqui, minhas sobrinhas, meus sobrinhos são daqui, meu cunhado, até cunhado que não é parente é daqui. Então não tem como deixar de fazer parte daqui. Mas se não fosse tudo isso, eu amo cada um dos irmãos. Eu amo o pastor Samuel e eu não me permito deixar de amar vocês. Seja onde eu for, por onde eu andar, eu vou contar a história que nós passamos juntos aqui. E vou contar com uma alegria, com prazer, de ser ainda filho dessa casa. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus fortaleça o coração dos irmãos. E se aqui eu posso dar uma última palavra, pastor Samuel, a palavra é coragem. Coragem. Porque nós precisamos derrubar essas paredes aqui, e inverter esse tempo, porque não caberá às pessoas que virão adorar o Senhor aqui. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você pode se colocar de pé? Pastor Samuel.